muito bem-vindos ao Mais Vale, um projeto da SECRE em parceria com a Rádio e TV Imprensa para debater os novos caminhos para o desenvolvimento e a integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Eu sou o Rui Gonçalves, sou jornalista, estarei aqui com vocês hoje nos próximos encontros, né? Aqui comigo estão aí para a nossa primeira edição do Mais Vale o Bruno Frossard, o Wagner Siqueira e o Eduardo Piloto. O Bruno e o Wagner são diretores da SECRE e o Eduardo Piloto é membro do conselho da associação. São todos empresários, o Bruno e o Piloto são da área industrial, o Wagner da área de tecnologia. E por que eles estão aqui, né? Porque eles estão à frente de uma associação que representa mais aí de 200 empresas e que tem aí pelo menos 6 mil funcionários e estão aí à frente de uma série de projetos que vão muito além da atividade industrial que a SECRE está promovendo. E anualmente a gente tem aí a oportunidade de realizar a FEISECRE, que é a Feira Industrial aqui do Vale. A gente fez isso no ano passado da forma online e esse ano a gente transformou isso nesse programa para debater os futuros aqui da integração da atividade produtiva de todo o Vale do Paraíba. Gente, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês e vamos lá bater esse papo para poder botar esses assuntos aí em discussão. Bom, além de representar esses setores produtivos, né, vocês têm aí projetos na SECRE que estão ligados ao desenvolvimento da região, ao apoio e o desenvolvimento à tecnologia, inovação e empreendedorismo, né, e fazer as interfaces entre os poderes públicos, né. Então, eu vou começar perguntando aqui ao Bruno. Bruno, por que uma associação que nasceu para representar os interesses de um grupo de empresários, de um espaço bastante específico, que é a região das Chácaras Reunidas em São José dos Campos, cresceu dessa forma para integrar todo o Vale do Paraíba, indo até a região da Grande São Paulo, e passou a atuar em diferentes frentes? Por que isso é necessário? É necessário porque existe uma demanda clara em relação à indústria. Em tese, a gente tem várias entidades que representam a indústria, mas, de maneira objetiva, isso não vinha acontecendo. A SECRE, por outro lado, ela nasceu de desafios objetivos. A SECRE ela nasce há 3 décadas atrás, quase, necessidade de asfaltar o bairro, depois trazer o saneamento. Então, a partir de pautas objetivas, ela começa a agregar entidades, agregar pessoas, agregar voluntários e tomar ser representativa. Gradualmente, o que começa num bairro, toma uma escala para representar a cidade, porque as pautas ali elas passam a crescer e a gente, com o tempo, começou a atrair empresas de toda a região do Vale do Paraíba, né? Hoje a gente tem associados que vão de Santo André, na Grande São Paulo, até o fundo do Vale. E a gente fica muito feliz com isso, né? Então, parte dessa expansão, ela nasce não por uma vontade determinada da associação, mas por uma demanda da sociedade, uma demanda específica em relação a esse segmento industrial que não se via representado, né? E a SECRE ela continua, ela dá sequência a esse processo na medida em que ela começa a olhar para esse segmento e falar, puxa, o que a gente pode fazer juntos? Às vezes a gente tem entidades e empresas, cada qual caminhando numa direção diferente. Na medida em que a gente coloca todo mundo junto, de maneira integrada, com um foco determinado, essa discussão e essa colocação ela tem muito mais peso. E, a partir disso, a gente concatena uma série de iniciativas que perpassam várias necessidades expressas pela indústria de uma maneira coordenada. E isso só tem tomado vulto e crescido ao longo do tempo. Legal. Eu acho que a gente pode transformar essa dinâmica aqui num grande bate-papo. Então, sem muita formalidade, sem ficar passando a bola um para outro, a gente vai discutindo aqui os temas. E o primeiro tema que eu queria colocar é justamente a dificuldade que a gente tem enfrentado nos últimos anos da indústria local, que é uma fonte super importante de geração de riqueza para o Vale, de geração de empregos para o Vale, vem enfrentando diante de uma situação que a gente está colocada pelo cenário internacional. Quer dizer, a competição com a indústria internacional, quer dizer, os efeitos do câmbio, uma hora está muito favorável para a importação, outra hora está favorável para a exportação, mas a gente nunca está no time certo, porque essas coisas são muito rápidas e você não consegue fazer uma programação de longo prazo. Ou seja, a gente sofre bastante para continuar aqui instalado, produzindo, gerando emprego, desenvolvendo a região. Sobre esse aspecto do caminho do desenvolvimento, e aí eu vou começar.
trazendo o Wagner para a conversa, mas todo mundo pode contribuir. Wagner, como é que a gente consegue efetivamente dar uma base para garantir a sustentação desses negócios ao longo do tempo? Bom, muito obrigado mais uma vez estarmos aqui todos juntos para debatermos assuntos tão importantes para a nossa região, para a nossa cidade, né? Primeiro, deixa eu falar um pouquinho da criação do nome. Por que Mais Vale? Né? Por que Mais Vale? E o logotipo ele exemplifica muito, porque nós temos que tratar tudo de forma conjunta, né? Nós somos um organismo único, nós somos um ecossistema envolvendo todas as cidades da região do Vale do Paraíba. Então faz sentido chamarmos todos que aqui estão, todos que aqui criam seus filhos, que desenvolvem seus negócios, para que possamos discutir o futuro. Porque, na verdade, hoje nós vivemos em algo que construíram para nós. Então nós temos que construir o futuro para as próximas gerações. O que nós vamos deixar de legado? Nós precisamos deixar um legado de emprego, de renda, de prosperidade para as próximas gerações que estão por vir. Precisamos chamar as empresas, né, entender as demandas, quais são as demandas delas, e eu diria não sei se a expressão correta é essa, mas de baixo para cima, né, nós nos unimos, chamarmos os entes, todos os poderes, né, o local, o estadual, o federal, e apresentar situações concretas de soluções de fato que venham trazer essa prosperidade futura. Temos problema de financiamento, temos problema de disputa de mercado com outras regiões do planeta, então nós temos que discutir isso de forma conjunta. Eu acho interessante quando vocês falam de integração, de discussão conjunta, porque não dá para resolver o problema de um sem resolver o problema dos outros, né? Não adianta você chegar e resolver o problema da indústria se você não resolve o problema do mercado consumidor. E aí você não resolve o problema do emprego, e aí você não resolve o problema do desenvolvimento da região, do desenvolvimento do país. Então as coisas estão todas interligadas. Então não é uma solução para um, é uma solução para vários. Bruno, como é que você vê esse tipo de atuação? Vocês que estão atuando em diversas frentes para poder fazer com que o desenvolvimento seja integrado e inclusivo. A gente vê no Brasil uma ausência de política industrial que vem do plano macro ao plano micro-regional, que vem desde a década de 70. E, em paralelo, a nossa região, que tem a indústria uma grande fortaleza, tem sofrido de uma maneira muito severa. Por outro lado, isso é uma pauta. Por outro lado, o ambiente de negócios como um todo, ele está bastante deteriorado e em deterioramento, né, em processo de deterioração, né? Como a gente vê, que caminho que a gente vê para fomentar esse desenvolvimento, para buscar essa reversão dessa tendência, né? Atuando, né, e chamando as pessoas, os entes que fazem parte disso, para conversar e integrar para uma direção comum, né? Então, quando o Wagner estava falando, a ideia, o conceito por trás desse programa, né, quando a gente fala de integração, do Mais Vale, né, poxa, como é que a gente pode fazer para... Que iniciativas que a gente pode fazer para fomentar a atração de empresas aqui para a nossa região? O que a gente pode fazer para requalificar os trabalhadores que estão sendo demitidos? O que a gente pode fazer para requalificar a gestão dos gestores das empresas, dos diversos negócios aqui na nossa região? Então, pensando nessas perguntas, é que a SECRE buscou se posicionar. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem uma série de programas orientados à gestão dos empresários, como a gente também tem programas orientados à educação da mão de obra produtiva, né? Como também a gente tem alguns programas orientados à população de maneira geral, né? Então, pensando cada um desses elos, é que a gente começou a desenvolver alguns trabalhos. Existem trabalhos, às vezes, que vão além. Um exemplo simples. Quando a gente fala dos gaps que a gente tem em relação ao transporte aqui na região. Muitas empresas chegavam para a gente e falavam assim, puxa, eu tenho... meu funcionário demora muito para chegar, chega cansado, às vezes, no trabalho. O que a gente pode fazer em relação a isso? Em vez de a gente pegar e criticar o poder público, poxa, vamos nos somar e vamos buscar um caminho para isso? Dessa ideia surgiu o transporte compartilhado, que é de uma maneira muito simplista, né? É uma associação de empresas que
foi atrás de uma transportadora, entendeu direitinho as rotas que precisavam ser... foi montada uma malha viária. Né? Parceria com a academia, né? Parceria com a FATEC, com a FATEC, né? Então, assim, basicamente, foram as empresas, a academia, né? E o resultado disso é que a gente hoje tem um modelo que é sustentável, interessante para caramba para as empresas, porque o funcionário chega mais rápido, de maneira mais cômoda no trabalho, volta de maneira mais cômoda. Então, a gente promove bem-estar social, a gente promove uma redução de custo para as empresas. Então, se eu estou reduzindo o custo, eu estou melhorando o ambiente de negócios ali. Estou facilitando que, se uma empresa ela não tiver retorno econômico, ela não vai permanecer aqui. Né? Então, pensando, Rui, cada um desses elos. Então, a gente hoje tem uma dezena de iniciativas diferentes em relação a vários segmentos. Mas, a partir de cada uma das perguntas, o que a gente pode fazer para somar é que cada uma delas foi nascendo. O Rui, no ano passado, quando nós tivemos a presença da Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, numa das lives da qual você foi o nosso mestre ali, ela fala na criação de zonas econômicas especiais, que o planeta inteiro faz, várias regiões faz, e seria um desafio para nós estudarmos essa criação de zonas econômicas especiais. Então, por que não partir disso? Nós estamos numa região, né, uma região geográfica bem definida, a região do Vale do Paraíba. Nós temos um aeroporto internacional aqui, já existe, já está criado, nós temos um porto aqui perto. Né? A distância do Brasil para a Europa ou do Brasil para os Estados Unidos, para a costa leste dos Estados Unidos, é muito menor do que a distância da China para os Estados Unidos para a Europa. Né? O produto que é fabricado na China, ele tem que sair ali pelo Oceano Índico, entrar pelo Canal de Suez, passar pelo Mediterrâneo e chegar na Europa. Natal, de voo, está a 5 horas de distância da Europa e está também muito perto dos Estados Unidos. Então, por que a gente fica perdendo mercado para a China? Por que não, então, estudarmos zonas econômicas especiais, especificamente no nosso caso aqui da região do Vale do Paraíba, avaliar qual é o que nós fazemos mais, fazemos bem feito. A vocação e por que não potencializar isso? Nós não podemos simplesmente dobrar o joelho e dizer assim, a China faz mais barato. Isso é a forma mais fácil de falar. Se nós olharmos para o passado, empresas que faliram, né? Eu vou pegar um caso, não vou falar nome de indústria, mas uma empresa que fabricava máquina de datilografia. Ela assumiu porque ela não se renovou. No entanto, uma empresa que ela era focada em produtos eletrônicos, que fabricava computadores com 3 letrinhas, ela se renovou, ela tem mais de 100 anos. Ou seja, então nós precisamos pensar em renovação e inovação. Nós temos aqui um industrial, né, o Eduardo, conselheiro da SECRE, é um industrial, ele pode falar muito bem os desafios que ele tem na cadeia da qual ele atua, que é a mecânica, né, ou seja, a briga que ele tem nesse mercado. Então nós temos que olhar para o caso do Eduardo e falar assim, bom, assim como o Eduardo, quantos Eduardos temos aqui na região? Quais são as dores dele? Mas dores concretas, ou seja, o que a gente pode fazer para pontualmente começar a resolver esses gaps e se transformar em exportador. E era essa bola que eu queria passar para o Eduardo Piloto, justamente isso, porque uma vez a gente teve uma conversa e ele trouxe um exemplo muito claro de como é que é competir com os chineses, né? Enquanto aqui a gente compete sozinho, lá eles competem juntos, né? Isso. Então, conta pra gente um pouquinho, esse case que você me contou uma vez, Piloto, sobre aquela indústria que de uma hora para outra virou 10 vezes o tamanho da sua. Isso. Na realidade, o que acontece, né? O que eles fazem o que a gente está falando em fazer aqui, né? Eu vou falar um pouquinho primeiro assim eu em 2000 quando eu montei minha empresa em 2003, eu tinha uns 8 concorrentes chineses que eram assim, sei lá, 5, 6 vezes maior do que eu, cada um deles, né? E eu tirei eles do radar, fiquei focado aqui. E passou alguns anos, mais ou menos 2018, lá eu fui verificar o que aconteceu. De vez em quando um ganhava uma concorrência, outro ganhava outra, mas eu conseguia até 2014, mais ou menos, ter a gente faz peça para condicionado de automóvel, a gente tinha praticamente quase 100% do mercado aqui. Daí eles começaram realmente a atacar o nosso mercado e hoje eles devem ter uns 30%, 40% do mercado. Você era fornecedor para uma indústria que estava a 20 quilômetros da sua empresa. Isso. E eles forneciam para a mesma empresa estando a 15 mil quilômetros de distância. E o que aconteceu? Quando eu fui verificar, o governo chinês pegou 8 empresas que eram do nosso mesmo segmento,
unificou todas elas, né? E a última vez que eu fiz o comparativo, eles eram 126 vezes maior que a gente. 126 6 vezes maior. Por quê? Porque tem política de Estado, né? Quando às vezes a gente fala, não, o Chile está super bem, mas pega uma economia do Chile e a complexidade que tem, os tipos de produto. Agora, vamos olhar para o Vale do Paraíba. Aqui a gente tem automotivo, aqui a gente tem parte de eletroeletrônica, a gente tem fábrica relacionada à linha branca aqui na região de Pinda, a gente tem de tudo, tem aeronáutico, tudo. E o que a gente percebe, né? Precisa de uma análise nesse momento, ou seja, do que está acontecendo, porque o mundo são algumas cadeias produtivas hoje, né? Ou seja, tem eletroeletrônica, tem linha branca, tem aeronáutica, e nessas cadeias produtivas só está entrando quem tem escala, que a gente falou, quem tem escala, tem tecnologia, tem que ter dinheiro barato, essa somatória de tudo, né? Educação, escala, tecnologia, dinheiro, alongamento, previsibilidade. E o que está acontecendo com as nossas empresas do Vale do Paraíba? A gente teve 2 exemplos de empresas mundiais que tomaram a decisão de sair recente. E se a gente não analisar quem está aqui, e dá tempo ainda, porque praticamente a gente tem representante em todas essas cadeias. Praticamente todas essas cadeias importantes, a gente tem representantes importantes ainda aqui lutando. Mas você verifica, por exemplo, um diretor de uma multinacional foi visitar a semana passada, que é um amigo. E hoje, por exemplo, ele toma conta de 2 fábricas no Brasil, uma na Argentina, mas tem um cara que toma uma fábrica, sei lá, 3 ou 4 na Europa, que briga com relação a custo com ele. E se o cara da Europa estiver bem alinhado com o governo federal deles, com o governo regional, com o municipal, vai conseguir um resultado melhor e o investimento vai para lá. Todo mundo briga, vai sair um carro novo, todo mundo quer puxar o carro para o seu país, né? Então é assim que funciona. Então eu acredito o seguinte, que nesse momento, quando o Wagner falou, a gente está realmente colocar os secretários da região de desenvolvimento para conversar, puxar o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para conversar. A gente tem, acho, uma região com uma série de empresas que dá para a gente conversar com eles também, sentir o que está acontecendo e ver o que a gente faz para a gente não ser empurrado para fora dessa cadeia produtiva. Porque depois que você é empurrado para fora, hoje, muitas dessas cadeias, que o Brasil já foi muito forte em engenharia, não é mais. Foi levado os setores de desenvolvimento, por exemplo, o automotivo, praticamente nenhuma montadora mais tem aqui grandes engenharias, está tudo fora. Então, quando você perde a engenharia, você já passa a não participar de produto, você já tem que pensar em montar a fábrica moderna. Então, nesse momento, eu até falo, é muito difícil recuperar essa engenharia, mas nós temos que se organizar para ter fábricas modernas aqui, ou seja, o que a gente pode fazer. Então, assim, eu acho que é uma região até que dá para fazer até um teste, um case, porque é uma região muito rica em diversidade. Eu acho que a gente tem que colocar isso para discutir. E o que o Wagner falou, caso concreto. Fala, puxa, o que aconteceu com a empresa de Taubaté lá, que parou de fabricar monitores? Vamos falar, celular foi uma decisão mundial. Mas por que fabricar monitor aqui não está legal? Então, isso aí que a gente tem que fazer. Justamente, são essas 2 perdas muito sérias que o Vale do Paraíba teve por decisões estratégicas de empresas, no caso da Ford, que decidiu deixar de produzir automóveis no Brasil depois de 100 anos. E da LG, que deixou de produzir a linha de celular mundialmente, porque ela viu que era uma decisão estratégica dela, não estava dando lucro, ela parou de funcionar. Só que junto com o fechamento da unidade de celulares de Taubaté, foi junto a produção de monitores também. Isso. Ou seja, você tem o fechamento de 2 importantes indústrias mundiais, que tem uma grande quantidade de trabalhadores empregados diretamente nelas. Você tem uma cadeia produtiva de fornecedores, e alguns são fornecedores exclusivos para essas empresas que perderam aí os seus clientes. Praticamente acabaram juntos. E vão sofrer, podem fechar as portas, vai ter demissão inevitavelmente. Ou seja, é super importante que as pessoas entendam o quanto isso se alastra pela economia, e a gente não pode ficar simplesmente olhando. E aí esse é o ponto que vocês estão trazendo aqui. Ou seja, como é que eu, diante de tudo que está acontecendo no mundo, reorganizo a minha região para me tornar mais competitivo? Mas não adianta só vocês quererem ser competitivos. Bruno, o que mais precisa para a gente efetivamente entrar firme numa competição internacional e não sair apanhando? Olhar a cadeia de valor de uma maneira integrada. Quando a gente olha, por exemplo, como é produzir no Brasil.
preciso de mão de obra qualificada. Eu tenho essa mão de obra? Às vezes a gente olha para isso e pensa o seguinte: olha, eu preciso de gente, um bom engenheiro formado no ITA. Quantos são os engenheiros formados no ITA? Um número que eu vi razoavelmente recente dizia que a gente forma, por ano, em torno de 120 mil engenheiros. Não existe desenvolvimento sem engenharia. Eu não estou falando 120 mil, quando a gente compara isso com 210 milhões de pessoas. Qual é o percentual disso? Então, se a gente não quiser fazer essa comparação, vamos comparar com a população economicamente ativa. Ainda continua sendo insignificante. Veja, e a gente está falando dessa quantidade sem falar da qualidade deles estarem sendo formados. Mas vamos descer um nível a mais. Para uma fábrica funcionar, ela não se faz só de engenheiros. Ela precisa de bons técnicos. Quando a gente olha o que aconteceu nos últimos 20 anos, a formação técnica foi colocada quase como se não fosse mais necessária. Que o importante era só o 3º grau. Só que hoje a gente tem uma situação de que faltam técnicos mecânicos, faltam técnicos elétricos, faltam projetistas. Né? Então, como que a gente vai pensar o desenvolvimento sem olhar esse elo? Mas isso a gente está falando só de mão de obra. Vamos pensar nos outros elos da cadeia. Por que faz sentido uma empresa na China chegar aqui e ganhar um negócio em relação a um cara que está do lado da empresa? Financiamento. A gente tem financiamento a juros muito mais baratos e estabilidade de câmbio. Né? Então, puxa, se existe por um lado, uma política de Estado, no caso chinês, em relação à moeda, para dar um horizonte de planejamento para as empresas, por outro lado, mas isso é uma escolha, certo? Agora, qual é o ambiente para o financiamento das empresas ali? E qual é o ambiente para o financiamento das empresas aqui no Brasil? É interessante quando a gente começa a olhar isso de uma maneira mais integrada, que a gente começa a ver que é o seguinte: parece que não faz sentido empreender no Brasil. Só que se não fizer sentido empreender no Brasil, não faz sentido empregar no Brasil. A gente teve o nosso ministro da Fazenda mais longevo nos últimos 20 anos, e ele chegou a dar uma declaração pública que o Brasil prescindia da indústria, partindo da ideia do Milton Friedman, né, de o flat world, né, o mundo plano, uma ideia de que o mundo não precisaria, que com as cadeias logísticas integradas, quem é mais competitivo ganha. Então você consegue, todo mundo ganha a partir da integração das cadeias produtivas, né? Então não tem problema alfandegário nos lugares, é tudo integrado. O que a gente viu nos últimos 5 anos, para não ir muito além, né? A gente vê uma reversão disso. E aí, de repente, o nosso país está numa posição absolutamente desindustrializada. A gente está discutindo ainda sobre insumos básicos, como, por exemplo, nessa semana teve uma matéria num jornal importante falando sobre a China, que a China, como política de Estado, agora ela decidiu não exportar mais ou reduzir a exportação de aço para focar nos produtos beneficiados por esse aço produzido na China. O que a gente está olhando ali? Existe uma política de indústria e uma política de Estado orientada a isso. Então, a gente precisava olhar isso com um pouco mais de carinho. E aí, existem outros entes também que precisavam estar mais coordenados. Quando a gente olha investir no Brasil, por exemplo, a insegurança jurídica que existe é brutal. Por exemplo, quando a gente vai contratar, existe a possibilidade de você contratar um temporário. Isso está na lei, é uma forma de contratação. No entanto, muitas vezes, numa ação judicial, um juiz do trabalho pode entender aquilo como ilegal. E a decisão daquela pessoa, ela tem tanto ou mais valor do que a lei que está escrita. Então, qual é a insegurança que a gente tem em relação a isso? E isso precisa mudar. E eu acho que muitas vezes a gente espera que essa mudança ela aconteça de cima para baixo. Então, olha, eu vou me preocupar com o voto ali. A gente esquece, inclusive, até que o regime é proporcional muitas vezes e que os nossos representantes, às vezes você está votando em alguém, para um deputado federal, e na realidade você está elegendo um outro. Isso a gente esquece, né? Mas essa mudança ela precisa começar de baixo para cima. Ela precisa
começar, primeiro, um diálogo, como a gente tem buscado fazer, mas, segundo, o que a gente pode fazer juntos? Como que a gente pode fazer essa mudança? De repente, eu posso não ter voz ativa em relação à política cambial ou à mudança de uma lei, mas, de repente, localmente, a gente pode ter algumas iniciativas em que a gente consegue um crédito mais barato para um conjunto de empresas. A gente consegue, de repente, qualificar melhor a mão de obra localmente. Então, acho que de pequenos em pequenos tijolos, a gente pode fazer uma construção que, de repente, muda essa tendência que não é positiva nesse momento. Deixa eu pegar carona na fala do Bruno. Quando você olha, por exemplo, o posicionamento do governo americano, de Joe Biden, né? O desejo do governo americano é trazer as indústrias de volta, porque entendeu que estrategicamente é um risco você ter toda a sua indústria fora. A pandemia, né, e isso é um dos motivos que a gente deve discutir, a pandemia nos mostrou a realidade, né? A indústria farmacêutica, como nós ficamos dependentes de indústrias fora do nosso território e outros produtos. Por exemplo, a indústria automotiva americana, que é muito importante para eles na economia, parou por falta de chip, porque o chip é fabricado lá na Ásia, né? Ou seja, e é o momento da gente repensar todo o processo de fabricação produtivo mundial e de distribuição, né? Ou seja, esse é o momento de discussão. A pandemia ela gerou uma grande oportunidade das pessoas tomarem ciência do que foi esse processo de globalização, mas de transferência da atividade produtiva pura e simplesmente para o local onde era mais barato de fazer. Não é uma... As pessoas... logicamente, a gente está falando de China aqui. Mas a China fez uma oferta no mundo. E a mesma oferta que as pessoas se deparam quando escolhem comprar numa loja ou numa outra loja, comprar o combustível no posto de gasolina que está mais barato, a China se tornou o lugar mais barato do mundo para se produzir. E aí todos os empresários olharam para isso, ou principalmente os grandes empresários, e falaram, bom, vou levar a minha atividade industrial para lá. É mais barato produzir lá. Por que é mais barato? Aí você pode fazer diversas críticas, né? Você pode ter uma economia que é mais fechada, com um poder de decisão do governo, você pode ter estratégias de câmbio que não são assim tão abertas, você tem talvez uma legislação trabalhista e ambiental mais flexível. Então, o fato era mais barato produzir lá e todo mundo viu a indústria indo para a China. Quem foi para a China passou a produzir lá, quem ficou nos seus países começou a sofrer uma concorrência, que é o que o piloto acabou de falar. Poxa vida, o cara da noite para o dia ficou 100 vezes maior do que eu. Como é que eu posso competir com esse cara? Porque não dá para ser de igual para igual com alguém que é 100 vezes maior do que você. Então a gente viu isso e agora a pandemia chegou e falou assim, cara, você depende da China para tudo. Para o respirador, para o insumo da vacina, para os itens que você vai produzir. E a gente viu países como a França, como a Itália, puxa, de joelhos momento, precisando de equipamento e não tinha. E todo mundo acho que está com esse pensamento na cabeça. Sim. Né, Rui? E aí, logicamente, que o discurso político se apropria disso e diz assim, os caras querem dominar o mundo, não sei o quê. Cara, a China fez isso agora, os Estados Unidos fez isso no pós-guerra, antes foi o Reino Unido que fez isso durante séculos, foi dono de metade do mundo. Ou seja, quem tem o poder vai concentrar poder e riqueza. O que a gente precisa aprender, e aí essa é a discussão que a gente veio trazer aqui, é como lidar com isso diante da nossa realidade. E como melhorar o ambiente para que a gente não fique de joelhos para sempre diante de um competidor muito maior lá fora. E aí é interessante vocês, como representantes de uma associação de empresários, têm essa visão integral. Porque não é simplesmente, eu quero uma proteção. Eu quero ser competitivo. E essa é a diferença do discurso de vocês. Porque normalmente o discurso é muito simples. Precisa botar barreira. Aumento de imposto de importação. Aumenta o imposto de importação. Aumenta o imposto de importação. Só que isso lá atrás a gente já fez e não foi bom para o Brasil. Uma vez a gente estava conversando, né, Wagner, sobre a questão daquela política que o Brasil teve, acho que até meados dos anos 90, que era a lei de informática. Quer dizer, você não pode importar computador, você tem que produzir o computador aqui. Fez bem para a gente?
um desastre, que isso beneficiou justamente o mercado de contrabando, né? Ou seja, o pessoal trazia de outros países, né? Paraguai virou um grande produtor. Era assim que funcionava, ou seja, não deixou de chegar o produto aqui de alguma forma, só que de forma ilegal e prejudicando justamente a indústria nacional e os recursos públicos, né? Você pegou um ponto importante, Rui. Eu sempre gosto de... É uma comparação muito simplista da minha parte, mas quanto custa a tonelada do minério de ferro, né? $200. Subindo agora, né? Subiu, né? $200. Quanto custa um iPhone? Né? Ou seja, a gente tem que colocar 6 toneladas de minério de ferro, tirar do solo, colocar num trem, levar até o porto, colocar no navio, exportar, e aí vem para nós, por avião, uma caixinha, um pralinho desse tamanho aqui, né? Que é o equivalente a 6 toneladas de minério de ferro. Não está errado. E quando bota o imposto de importação, fica bem mais do que uma tonelada. Não está errado? Isso não está errado? Eu com certeza sim, né? Não faz sentido isso, ou seja, simplesmente nós estamos reproduzindo o que acontecia 500 anos atrás, quando os portugueses chegavam aqui e entregavam o espelhinho e a gente entregava para o Brasil. Só modernizou. Mudou o produto, mas o conceito ficou o mesmo. Mas eu acho que a gente precisa olhar, acho que é muito legal a fala do Rui, quando ele fala o seguinte, olha, tem muita gente que está buscando benefício individual para pontualmente. Isso não dá certo e nunca deu certo. Mas a gente precisa olhar, por exemplo, o agronegócio. A gente muita gente critica o agronegócio no Brasil como se o agronegócio fosse um retrocesso, né? E aí, quando você vai olhar o que de fato é o agronegócio, é justamente o inverso. A gente tem aqui investimento de foco, a gente tem integração das cadeias, a gente tem o apoio do governo. E qual é o resultado? Eu lembro quando eu estava no vestibular, a definição de cerrado era terra pobre, com vegetação rasteira e de galhos retorcidos. O que é o cerrado hoje no Brasil? E por que ele é? Hoje, se você anda no cerrado, você pega um avião, você anda, e você vê plantação, é verde, 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 verde. Mas por que isso? Porque teve investimento em tecnologia. Embrapa teve um papel fundamental, lembrando que Embrapa é uma entidade governamental, mas também teve várias entidades privadas que investiram em pesquisa e desenvolvimento. Política de financiamento, né? A gente exporta grão, mas a gente exporta também óleo de soja. Muitos dos produtores buscaram integrar e avançar na cadeia, né? Puxa, por que a gente não faz isso na indústria? Quando a gente está falando do minério de ferro, por que a gente não olha para isso da mesma forma como aconteceu no agronegócio, que muita gente, de forma ignorante, critica? A gente precisa olhar para isso e falar assim, caramba, como eu posso fazer para agregar valor? E hoje a gente verifica, por exemplo, nós estamos falando de minério de ferro. Por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente produzia muito alumínio aqui, né? Hoje nós somos um grande exportador de bauxita. Daí você vai ver por que está exportando bauxita. Eu uso muito alumínio na Tecal. Lá do Pará sai grandes volumes de bauxita para uma multinacional norueguesa que é dona do negócio lá. Ela exporta para onde? Para o Catar, para a China, para países onde o custo de energia é baixo. Daí ele produz o alumínio e vende processado para nós de volta, né? A gente reclama muito do café. Hoje eu acho que tem muita coisa a gente colocando valor agregado. Então o que a gente tem que fazer? Ver no que a gente é bom, né? As crianças são bom, e realmente tentar trazer valor agregado. E o exemplo que o Bruno deu, por que o agronegócio dá certo? Porque tem política. Você compra um trator, você compra em 5 anos, você tem carência, você consegue trocar o trator. Vai comprar uma máquina hoje com o sistema financeiro atual. O cara quer que você pague em 2 anos. Em 3 anos, você pegou a máquina, você nem ligou ela, você começa a pagar. Então, a gente sabe fazer, no agronegócio está dando certo. O que a gente tem que fazer? É mapear onde a gente tem potencial, né? E realmente até pegar a cartilha do agronegócio e puxar para cá. O agronegócio tem alguns pontos que são assim, extremamente importantes para a gente definir como algo necessário para ser replicado, né? O Bruno falou da Embrapa. Eu, como jornalista, tive a oportunidade de visitar algumas unidades da Embrapa. E a principal, a que eu conheci mais detalhadamente, é a unidade de Londrina, que é a Embrapa Soja. A quantidade de pesquisadores com título de doutorado dentro daquela unidade é fabulosa. Você olha para o cara, ele simplesmente está no meio de uma estufa,
colhendo ali assim, a sementinha da soja, o pólen ali da planta, você vai falar com ele, ele tem pós-doutorado fora do Brasil. Então, assim, a qualidade desses pesquisadores que permitem transformar o agronegócio brasileiro em algo extremamente produtivo está diretamente associada ao investimento que foi feito na qualificação de mão de obra e na geração de lugares onde eles podem desenvolver tecnologia. E aí o trabalho deles é um banco de sementes fabuloso. Por quê? O que parte do trabalho deles é desenvolver sementes, variedades de soja que são efetivamente produtivas e adaptáveis às diferentes regiões do Brasil, com diferentes ciclos de produção. Então, assim, eu tenho uma soja para colher no início do processo de colheita. E eu tenho uma soja um pouco mais tardia, que eu posso colher 2 meses depois, porque a minha lavoura é tão grande que eu vou levar 2 meses colhendo. Então, eles criaram sementes que dividem, você planta ela em diferentes áreas da sua lavoura, para você poder colher no máximo de maturação no momento exato. Ou seja, olha o grau de sofisticação que foi aplicado ao agronegócio brasileiro e que a gente precisa pegar essa cartilha que o piloto falou e trazer para outras áreas da atividade produtiva. Porque a China faz isso, né? Ela pega quando a China decide que ela vai ser bom em produzir um produto, ela leva a gente para fora para conhecer, traz empresa, compra empresas para trazer tecnologia. É um pacote, né? E é interessante que é o seguinte, você olha o agronegócio, ele tem desafios que as pessoas não olham. Por exemplo, no Brasil, o Brasil é um dos países em que mais tem obrigatoriedade de restrições do ponto de vista legal para você atuar no campo. Tá? As obrigações sanitárias, ambientais, elas não têm equivalente no mundo o que a gente tem aqui no Brasil. Mas a gente faz propaganda disso mal, tanto internamente quanto externamente. Tá? Mas ainda assim a gente consegue ser extremamente competitivo. E a gente é extremamente competitivo não necessariamente por conta de terra. Porque o que a gente vê acontecendo ao longo dos anos é o aumento da produtividade no solo. Produtividade é eficiência, é o equivalente do que a gente precisa ter na indústria. Quando você fala, acho que de maneira perfeita, a questão dos cérebros que estão ali. Ao longo dos últimos anos, o que a gente tem permitido? A gente tem permitido uma fuga de cérebros. Ao ponto de a gente chegar, nesta semana, a gente viu a declaração da reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo que corre o risco de fechar a universidade ali por falta de verba. Será que não tem alguma coisa errada que a gente está fazendo de maneira estrutural? Se por um lado, assim, a gente pode falar em relação ao governo executivo nas diversas instâncias, de pontos de melhoria, como a gente poderia falar do legislativo, do judiciário, internamente existem coisas que a gente pode fazer juntos. Eu não tenho, o governo não pode fazer algo para resolver o nosso problema. Poxa, a exemplo do que a gente fez no transporte compartilhado, quais são as iniciativas que a gente pode fazer juntos, que a gente pode integrar as cadeias? Eu, pessoalmente, sou um pouco contra essa ideia de você escolher uma única vocação e vamos apoiar essa vocação infinitamente. Eu já gosto muito de uma coisa que o Armínio Fraga advogava, que é olhar segmento a segmento. Onde estão as oportunidades ali? Onde mais se agrega valor? E como que a gente pode fazer para a gente apoiar aquilo ali? Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em política industrial, é muito importante a gente não ficar discutindo só o macro, mas, poxa, de uma maneira focada. Você trabalha no fornecimento da automotiva. Onde a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para que as empresas focadas nisso, elas avancem? A gente perdeu uma grande montadora aqui na região no começo desse ano. Essa montadora estava localizada na cidade de Taubaté. Muitas pessoas elas fazem a discussão pensando, puxa, como Taubaté sofreu? Mas não é só Taubaté. É Taubaté, Pinda, Caçapava, São José. Por quê? Não só porque as cidades aqui elas estão integradas de maneira que muitas dessas são dormitórios, né? Como as cadeias de suprimento elas estão em toda a região. O que justifica a atração de uma montadora para uma região não é a montadora em si, mas é a cadeia de suprimentos em redor. Quando a gente fala de uma Embraer é muito importante aqui na nossa região, mas a gente esquece que para ter uma Embraer existe uma cadeia gigante de subfornecedores, não só externos, mas locais aqui. Né? Então isso precisa ser olhado com mais carinho. E eu acho que tem alguns desses pontos que eles podem partir da sociedade civil organizada, como a gente está discutindo aqui. Eu não sou de São José dos Campos. Eu vim para cá tem
vai fazer 4 anos. Mas eu sempre admirei São José, desde muito novo. Primeiro porque eu adoro aviação e era sempre uma referência para mim. Mas quando eu vim para cá, eu comecei a entender algumas coisas e que talvez, certamente, os brasileiros não dão muita importância para olhar essas coisas dessa forma, e talvez para quem é daqui da região parece ser natural, mas não é. Não é. Eu que já morei em umas 10 cidades diferentes, eu sei que essa região aqui tem algo bastante diferente. E aí a primeira coisa que eu percebi São José dos Campos tem mais instituições de ensino superior do que qualquer outro tipo de cidade. São Carlos se vangloria de ter 2 grandes universidades públicas. São José dos Campos tem 3. Tem o ITA, tem a Unesp, e tem a Unifesp. O maior número de PhDs. Você tem uma grande quantidade de pessoas altamente qualificadas, você tem gente trabalhando no setor que melhor paga, porque é o setor industrial, porque os empregos industriais são os empregos com melhor salários. Porque também são os empregos que exigem maior qualificação. Então, portanto, explica por que você tem as instituições de ensino aqui. E aí elas dependem umbilicalmente uma da outra, ou seja, você só mantém essas empresas aqui porque você tem a geração de mão de obra qualificada. E como você gera mão de obra qualificada em grande escala, você justifica ter o emprego aqui. Aí você tem toda a questão logística que o Bruno já trouxe, quer dizer, as estradas, o porto perto, aeroportos e tudo mais. Então, ou seja, isso daqui é diferente. A região, o Vale do Paraíba é diferente. As pessoas que estão aqui, elas se diferenciam da média das pessoas do Brasil, porque elas estão num ambiente mais desenvolvido, mais competitivo, com mais acesso à qualificação, à informação e educação, principalmente. Por isso que eu vou te falar, é uma percepção minha, pode ser achismo, mas é verdade. Você anda pela rua em São José dos Campos, a cidade é mais organizada e ela é mais limpa do que outras cidades do país. Então, tudo isso tem que entrar na conta do desenvolvimento. Então, quando vocês vêm falar aqui de novo de integração, desenvolvimento em conjunto, união, políticas adequadas para o desenvolvimento, no final das contas, é disso que a gente está falando. É uma cidade mais organizada, com um índice de violência mais baixo, com mais pessoas com mão de obra qualificada, com empregos melhores, com mais imposto, que se reverte em mais investimento nas cidades. Portanto, última instância, de novo, qualidade de vida. Ou seja, qualquer movimento que você faz em direção ao que vocês estão aqui defendendo, desenvolvimento integral e em conjunto, por meio da união, vocês transformam isso, em última instância, em qualidade de vida para todo mundo, mesmo para as pessoas que moram nas periferias. Porque, mais uma vez, não vou puxar a sardinha para São José dos Campos, mas, de novo, morei em 10 cidades diferentes, então tenho como comparar. Até a periferia de São José dos Campos, ela é melhor, tem uma melhor qualidade, ela é visualmente mais agradável de transitar por ela do que é a periferia de São Paulo. Quem anda pela periferia de São Paulo sabe as dificuldades de quem vive lá. Portanto, desenvolver significa, em última instância, repito, qualidade de vida para todo mundo. E aí, eu acho que é esse que é o grande problema, porque vocês têm essa percepção. Como é que a gente consegue, então, já que todos nós entendemos isso, colocar em prática? Porque no ano passado a gente se reuniu, a gente fez um debate como esse, e como a gente vai fazer nos próximos programas, a gente vai trazer gente de fora. E a gente vai querer ouvir outras opiniões de gente que não é a SECRE. Vocês estão trazendo isso para introduzir o tema, né? O que evoluiu do ano passado para cá? De todos aqueles debates que nós fizemos, com outros setores produtivos, com o governo, quanto a gente avançou? Rui, primeiro, na sua fala, né, é importante lembrar que onde nós estamos hoje começou com decisões de 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Na década de 50, quando foram tomadas as decisões. Então, as posições que nós vamos tomar hoje, as decisões que nós vamos tomar e as discussões que nós vamos fazer vai impactar no futuro para as próximas gerações. Isso que é muito importante. Você citou muito a questão da indústria. De fato, nós temos na região, nós somos bem desenvolvidos na área de desenvolvimento de software e isso ele cresce naturalmente. Se você tiver profissionais atuando no mercado, isso cresce naturalmente. Mas para que isso também continue crescendo, precisa ter indústria, precisa ter mercado consumidor, porque você não vai vender software para fora só, você tem que vender para quem está aqui dentro também. Isso é um ponto muito importante, né?
aí vem a resposta da sua pergunta. O que aconteceu desde a discussão do ano passado até hoje é o aumento da consciência da necessidade de fazer essa discussão. O que nós precisamos partir para o próximo passo agora é discutir pontos específicos. Nós temos que escolher 2 pontos específicos para nós trabalharmos, né? E aí nós caminharmos nesse sentido. O que são as 2 principais dores ou 3 principais dores? E vamos trabalhar. Por exemplo, é uma zona econômica especial que nós podemos trabalhar? Vamos em cima, vamos chamar as prefeituras, vamos chamar o governo do estado, vamos chamar os deputados federais que nos representam, nós precisamos desenvolver isso aqui. E São José, a região do Vale do Paraíba, ela sempre foi inovadora, ela sempre pensou diferente, ela sempre pensou à frente. E nós temos que, de novo, retomar isso. Não podemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. Não dá para ser assim. Está no hino, é bonito, mas não podemos ser assim. Mas eu acho que uma coisa que mudou substancialmente foi não só a sensibilidade das pessoas, que elas estão mais... elas perceberam que essa integração é necessária, como a gente viu e tem visto uma resposta do governo na região, né? A gente logo no princípio desse ano a gente sentou com a maior parte dos secretários da indústria e desenvolvimento aqui da região. Alguns casos de maneira proativa, de outras formas reativa. Deles nos procuraram e falaram assim: olha, eu quero ajuda, preciso de ajuda, né? E isso é uma coisa muito legal, Rui, quando a gente ouve de alguém à frente do executivo na nossa região, sem citar nome de maneira clara, mas o cara buscando ajuda. Ou seja, existe uma vontade de se fazer a diferença. Não é razoável quando as pessoas pegam e falam o seguinte: olha, quem está ali à frente não quer fazer nada, é assim. Não. Independente de partido, independente de... Essa discussão é uma discussão de Estado, essa é uma discussão da sociedade. Quando a gente está falando de bem-estar, de emprego e renda, né? Poxa, a gente está falando de todo mundo, de toda a coletividade. Qual que é o governante que não quer deixar um registro de aumento de emprego na sua região? Todos. Imagina, sério? Independente de partido. E quando a gente fala de aumentar o PIB da região, quando a gente fala de qualificar o PIB da nossa região, porque não adianta só aumentar e vou aumentar com um insumo básico, ou vou aumentar porque a diferença cambial, a arbitragem, eu vou ganhar alguma coisa. Não, eu preciso ganhar de maneira sustentável e longeva, né? E é muito legal, do ano passado para cá, a gente viu isso acontecendo substancialmente. Esse nível de diálogo, ele avançou muito. Agora, o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de dar um passo adicional. A gente quer construir pautas comuns, não só com os representantes nas diversas esferas de governo na nossa região, mas quem são os atores relevantes, né? Pensando as cadeias produtivas e de entes que muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Por exemplo, por que não construir algo comum, a indústria junto com o sindicato? Por que não construir alguma coisa comum, a academia com a indústria e o governo? Por que não discutir isso que a gente está falando? O governo com o governo. Por que não discutir a indústria com o governo, né? O que a gente pode, dessa somatória, qual é o caldo final? O que a gente pode pensar junto? Muitas vezes as pessoas estão andando para direções diversas, seja por assimetria de informação, por não conhecer, seja porque muitas vezes ela não tem expressão. Fazendo um paralelo pequeno, a gente teve recentemente uma iniciativa de vacinação, da vacina tetravalente ou quadrivalente, né? A vacina simples da gripe, né? H1N1. Né? O que aconteceu? Ali a gente tinha várias empresas individualmente que contratavam um laboratório e vacinavam os seus funcionários. Só que é o seguinte, cada negociação individual ela saía muito mais cara do que se ela se somasse e fizesse um pool de compras. Então, de repente, uma empresa que tem 5 funcionários, ela passa a comprar de uma forma muito melhor do que uma empresa que antes comprava com 300 funcionários. Porque a somatória total tinha uma massa crítica. Estou falando de uma iniciativa super simples. Quais são as outras iniciativas que a gente pode fazer e numa escala e num plano maior? Eu uso uma frase que eu acho que a gente precisa refletir muito para poder entender o valor dela. Eu sempre costumo dizer o seguinte,
que o que é bom para mim nem sempre é bom para todo mundo. Isso. Mas o que é bom para todo mundo é sempre bom para mim. Né? E o que vocês estão fazendo é justamente isso. E piloto, eu estou vendo que você quer falar, você está aqui... Tá segurando aqui, né? Diga! Então, o que eu estou dizendo é assim, do ano passado para cá, Rui, daquelas conversas nossas da FACEC, o que aconteceu, né? Um monte de trabalhos pontuais que aproximou, por exemplo, a gente teve estamos nesse momento, né? O Senai ele é muito assim, é muito de tecnologia, tudo, mas a gente sempre vê o Senai como uma escola aqui, né? O Senai é uma escola que formou, por exemplo, eu tenho 70 funcionários, acho que 69 fez Senai, ou 70 fez Senai. E eles estão com o Instituto de Inovação aqui em São José, que era um projeto de uns 2 anos atrás aí. Por exemplo, eu tenho certeza que devido àquelas composições, aquelas conversas todas, a gente está visitando uma série de empresas com consultores do Senai lá na Chácaras Reunidas, na região ali. Para quê? Para o Senai Inovação abrir espaços nas pequenas e médias empresas para trazer tecnologia, trazer indústria 4.0, trazer Lean. A gente teve uma aproximação com algumas multinacionais naqueles bate-papos nossos. A gente teve um evento muito bacana com o CEPAS, Primeira Chance chamava, com a BOL participando, e você vê a vontade da empresa grande fazer coisa local. Entendeu? Curso de robótica. Curso de robótica da Gerdau. A Gerdau está soltando um curso agora, dia 24/5, com a criançada ali do entorno, ali são 10 robotistas vão formar. Então, assim, o que a gente percebe é o seguinte, antes era mais difícil a comunicação. Hoje, se a gente combinar com o secretário de Desenvolvimento Econômico da região, a gente consegue, com os contatos pessoais, envolver várias cadeias e todo mundo com vontade. Então, acho que a gente está mais próximo, a gente está mais perto para tomar essa decisão. Esse exemplo do Senai é um exemplo muito legal, porque é um exemplo que começou como um projeto piloto. Então, veja, a gente fez as discussões no ano passado, o que antes era uma entidade que era restrita a uma escola, de repente, a partir de 1º de janeiro, se tornou um centro de tecnologia. O que muda com isso é que, além de ser escola, ela passa a fazer parte do ecossistema do Senai para desenvolvimento de produtos, novas tecnologias e outros. E também tem um braço de consultoria. Consultoria e capacitação aqui na região. Dentro desse âmbito, dentro desse escopo, a gente fez esse projeto piloto, que por enquanto está ali num âmbito mais restrito. Em ele dando certo, o que a gente está buscando? Assim, não é só consultoria, mas quais são as políticas públicas nas diversas instâncias que elas podem ser acessadas pelo empresário aqui na nossa região. Como é que elas podem se desdobrar em relação à qualificação da gestão aqui na região? Como é que elas podem ser desdobradas em relação à melhoria da remuneração do trabalhador? Ou aumento da contratação? O que a gente pode fazer de fato a gerar resultado aqui? Né? Ou da gente racionalizar as estruturas? Né? Então, em ela dando certo, a ideia é que isso a gente possa expandir para o Vale do Paraíba como um todo. Esse Instituto de Inovação, aliás, ele surgiu para atender de Taubaté a São José, a região inteira. A gente começou com esse projeto piloto aqui, mas a ideia, eu acho que... E vai dar certo, está dando certo, né? É um exemplo. Então, do ano passado para cá, Rui, a gente está muito mais próximo. Os grandes, os pequenos, as organizações, a academia. Eu acho que a gente está muito mais maduro para fazer essa conversa de cadeia produtiva, fazer essa análise e fazer esse avanço, né? Eu acho que a gente está num momento bem interessante. No momento da dificuldade que a gente começa a se dar conta e ganha energia para resolver o problema. A sensação que eu tenho é que a gente está tomando pancada há muito, muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Você mesmo disse aí da competição com os chineses. A gente está discutindo um assunto aqui do que evoluiu no último ano. E assim, se a gente parar para pensar, não é pouco. Mas para a velocidade das transformações no mundo, a gente ficou praticamente parado. Enquanto a gente conseguiu fazer isso que vocês estão fazendo, que não é pouca coisa, a China faturou trilhões. Isso, né? Cresceu o PIB dela nesse trimestre de uma maneira... Mas por isso a gente precisa de gravidade, por isso que a gente precisa de integração. Quanto mais integrado, mais massa crítica, mais peso. E aí mais
poder de negociação e de pressão para promover essa mudança. Quando a gente é uma pessoa só, você tem que bater até se sensibilizar uma segunda. Mas quando são dois, você já amplia isso. O nosso desespero, a nossa angústia em relação à nossa região é olhar essa capacidade toda, esse potencial todo absurdo e ver pouco acontecendo, né? A maneira da SECRE se posicionar como uma associação das empresas do Vale do Paraíba não é só para responder a uma necessidade objetiva da região, que a gente tem associados em toda a região, mas para objetivamente fazer essa diferença. Quando a gente fala de integrar a região, independente de ser a associação, de juntar os players, é para a gente dar mais resposta, para a gente ter mais resposta como indivíduos e como a sociedade. Então, isso que você está falando é muito importante. Precisa acontecer mais rápido. Senão, o que acontece? Não é só um problema de competitividade pura e simples, mas é um problema do seguinte, de desemprego estrutural no futuro. É um problema de problemas e a gente tem o risco de ficar alijado dos mercados globais. Isso é muito, muito grave e muitas vezes isso está fora do debate. Isso precisa ser trazido. Eu queria, Rui, puxar um pouco um ponto do nosso próprio plano estratégico de 2021-2023, né? Seguindo o que já é natural da SECRE de evolução, de um processo evolutivo. Hoje nós temos incentivado muito os membros do Conselho Institucional a que tomem frentes, né? E quando nós nomeamos, nós alteramos o slogan para a Associação das Empresas do Vale do Paraíba, a SECRE, a Associação das Empresas do Vale do Paraíba, até havia uma discussão, né, entre nós, Associação das Empresas do Vale do Paraíba ou Associação para as Empresas do Vale do Paraíba. Não era a associação em si, não é o CNPJ em si, é a ideia, é o conceito. Então, é levar o conceito do que nós fazemos para Taubaté, né? Com todo respeito, se as organizações de Taubaté entenderem que dá para a gente aprender junto com eles e trocar as experiências nossas com eles, Caçapava, Jacareí, essa é a ideia, né? É transformar uma ideia maior de desenvolvimento integrado. A gente está nos minutos finais da nossa gravação aqui e eu queria pedir, então, eu vou assumir que essas duas participações de vocês já estão encerrando e eu queria jogar a bola para o piloto para você fazer a sua última colocação, amarrando isso para a gente poder aí convidar toda a nossa audiência para o próximo debate. Perfeito. Primeiro, assim, agradecer a todos aí pela participação, né? E falar o seguinte, nós estamos com a FEISECRE aí lançando essa feira agora e a gente volta na semana do aniversário da cidade, então vai ser a partir do dia 27 de julho, né? E a ideia daqui para o dia 27, como a gente fez no ano passado, é convidar uma série de pessoas que podem ajudar nesse projeto que a gente está falando, né? E realmente a gente andou um pouco do ano passado para cá, mas a gente quer daqui para a FEISECRE, ou seja, desenvolver isso e realmente colocar 2 ou 3 planos aí, né, envolvendo todas as esferas de governo, né, envolvendo as empresas. E como a gente está começando antes também, não tão antes como a gente gostaria, o lançamento da FEISECRE, mas colocar mais empresas. A gente está com um custo bem, assim, fizemos um custo assim para realmente integrar um pequeno inventor, uma MEI, tá assim, para quê? Para a gente realmente trazer mais gente para essa discussão, né? E esperar que vocês acompanhem a gente aí nos próximos programas aí, né? A gente vai trazer bastante gente bacana aí que pode somar com a gente para colocar esse programa em rota aí. Legal. Eu quero, então, encerrar e amarrando com esse ponto que a gente está discutindo aqui, que o Bruno trouxe muito bem. Quer dizer, quando um está lá falando, leva um tempão para você conquistar o segundo. Aí os 2 conseguem impactar mais gente. E aí eu quero usar o exemplo da expansão do vírus nessa pandemia, como ele conseguiu se expandir rápido. Se a gente conseguir criar um ambiente em que essa ideia de união para o desenvolvimento, para a integração, possa expandir tão rápido quanto esse vírus tem avançado, a gente consegue chegar até muita gente. E o importante nós somos um país que precisa ser efetivamente transformado numa nação. A gente precisa se entender como somos todos irmãos dentro desse país. E a gente precisa parar as discussões que nos dividem e fortalecer aquelas que nos unem, para a gente poder efetivamente botar em prática essa discussão toda que a gente está tentando fazer, que é desenvolver a atividade produtiva, desenvolver o emprego, melhorar a educação, melhorar a qualidade de vida dentro das cidades. Tudo isso está ligado.
Então, desse modo, eu convido você para acompanhar a gente na nossa próxima edição do Mais Vale. A gente está abrindo aqui com esse papo. A partir do próximo encontro, a gente tem novos convidados para ampliar essa discussão, para aprofundar essa discussão. Quero agradecer, então, à SECRE, porque está organizando esse evento e está patrocinando essa iniciativa. Agradecer toda a equipe da Rádio TV Imprensa pelo espaço que ofereceu para a gente e dizer muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima.